Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês um resumo das minhas leituras do mês de fevereiro. Em fevereiro eu li 7 livros, nossa, me superei, fiquei bem feliz com todas essas leituras. Vou falar um pouquinho de cada uma delas para vocês. A maioria tem resenha aqui no canal, eu acho que apenas 2 livros que eu não resenhei. Mas antes de falar sobre as minhas leituras, eu trago para vocês uma dica maravilhosa. A Darkside se superou, mas dessa vez ela se superou de verdade. Ela acaba de lançar um super projeto, o Elas, especialistas literárias na anatomia do suspense. Pelo selo Crime Scene, nesse projeto a Caveira nos traz 5 lançamentos, todos eles escritos por mulheres. Esses livros já estão em pré-venda na loja oficial da Darkside. É uma seleção escolhida a dedo. Eu fiquei eufórica quando eu li a sinopse de cada um desses livros. Por falar nisso, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês serem direcionados diretamente à loja para lerem todas as sinopses, e eu tenho certeza que vocês não vão resistir. Já vou adicionar esses livros no carrinho de compras e fechar, porque não tem como resistir mesmo. Eu não conheço nenhuma dessas autoras, mas elas são as novas vozes do thriller mundial, e vamos combinar que o que a gente mais gosta é conhecer novos autores, no caso autoras, desse gênero tão amado por nós, não é mesmo? A pré-venda se encerra no dia 25 de abril, então ainda tem bastante tempo para vocês conferirem e fazerem as suas comprinhas. O livro Pedra, Papel e Tesoura, da autora Alice Finney, é um thriller doméstico, ao que deu para entender. Um casamento de 10 anos que está ali bastante balançado. Ela é uma autora de suspense, o seu marido também é autor. Eles estão bem balançados. O casal tem muitos segredos entre eles. Então, depois de 10 anos ali estando juntos, eles decidem dar mais uma chance para esse casamento e vão até um retiro, uma espécie de uma viagem somente do casal, para tentar reerguer esse relacionamento. Só que as coisas vão sair bem diferente do que eles planejavam. Novos segredos e ressentimentos vão surgir a partir dessa viagem. Eu já fiquei curiosíssima por esse livro. E olha essas capas, gente, eu vou deixar todas elas aqui por cima para vocês conferirem. As capas estão assim, maravilhosas, não tem como dizer qual é a mais linda. O livro Garotas na Escuridão, da autora Jess Loray. A trama aqui é ambientada no verão de 1977 em Minnesota. Teremos aqui um grupo de jovens muito livres que curtem a vida ali na pacata cidade, até que o desaparecimento de algumas jovens vai deixar a população toda assustadíssima. As personagens principais serão 2 jovens que são amigas desde sempre, e elas guardam um segredo assim muito sinistro. Elas prometeram que elas jamais tocariam nesse assunto novamente, até que o desaparecimento de uma moça que está ligada a essas 2 amigas levanta essa questão do segredo. Elas acreditam que o desaparecimento dessa jovem possa ter a ver com o segredo que elas tentam esconder há tanto tempo. Elas vão começar a agir por conta própria, investigando esse caso, esse desaparecimento, já que parece que ninguém mais está prestando atenção a isso. O livro Ela Não Pode Confiar, da autora Kate Seiss, é o que me deixou mais eufórica. É um thriller doméstico que lida com a questão da maternidade também. Esse assunto está bem em alta no momento, né? Após um parto traumático, uma mãe volta para casa com o seu bebezinho, com o seu marido e uma babá que ela acabou de contratar para ajudá-la ali em meio período durante as primeiras semanas da maternidade. Só que o ambiente familiar vai se tornando cada vez mais claustrofóbico, com muitas angústias, muitos gatilhos, e essa mãe acaba ficando cada vez mais perturbada. Ela acredita que a babá está escondendo algo terrível, que ela está fazendo algo terrível também, até que essa babá vai desaparecer misteriosamente e obviamente as suspeitas cairão sobre essa mãe perturbada. Ai, eu fiquei muito curiosa por esse livro, assim, espero ter a oportunidade de ler em breve e trazer a resenha aqui para vocês. O livro Anatomia de uma Execução, da autora Dania Kafka, é um livro que vai focar na vida de um serial killer. Esse homem está no corredor da morte, faltam apenas 12 horas para a sua execução. Ele vai tomar uma injeção letal, mas ele se recusa a sair desse mundo, assim como ele fez com as suas vítimas, então ele decide que ele precisa deixar uma marca. Então nós vamos conhecer a fundo a vida, a mente desse assassino, através da perspectiva de algumas de suas vítimas e das mulheres que fizeram parte de sua vida. Parece muito interessante também.
Por último, mas não menos importante, o livro O Que Está Lá Fora, da autora Kate Alice Marshall. Aqui nós teremos também um grupo de jovens, de meninas que vivem em uma floresta, elas moram ali nos arredores de uma floresta, elas têm uma amizade muito forte, são muito unidas pela natureza, pelos poderes da natureza, até que uma dessas meninas, a Naomi, ela vai ser brutalmente atacada com 17 facadas, só que ela não morre, ela fica ali totalmente imóvel, mas ela conseguiu identificar o seu agressor, que é um serial killer que está matando mulheres ali na região. Na época, suas amigas foram consideradas heroínas, mas a história não é bem assim. Essas amigas mantiveram um segredo por muitos anos e agora elas estão de volta até aquela floresta em que elas cresceram. Uma delas quer contar o que realmente aconteceu e a Naomi, a que foi agredida, está disposta a fazer as pazes com o seu passado e entender realmente o que aconteceu com ela. Só que vai acontecer uma morte próximo ao local em que ela foi esfaqueada e elas acreditam que isso não foi uma coisa aleatória, não foi uma coincidência. Olha o nível das histórias, gente. Essa sinopse aqui é só um resumo mesmo, então eu indico que vocês cliquem aqui no link e confiram. Todos esses livros comprados na pré-venda vêm com um brinde exclusivo e vamos combinar também que os brindes da Darkside são incríveis, né? Todos esses lançamentos estão com 20% de desconto na pré-venda na loja oficial da Darkside. Além do desconto de 20%, tem mais 5% off se a opção de pagamento for Pix à vista. Ou também pode ser parcelado em 6 vezes sem juros. Ah, e tem frete grátis acima de R$ 249. Então não tem desculpa para vocês não se esbaldarem nesses super lançamentos. Eu estou ansiosíssima por eles e assim que eu lê-los, eu obviamente trago a resenha aqui para vocês. Dica maravilhosa, né? Mas agora vamos falar sobre as minhas leituras do mês de fevereiro. E continuando a falar de Darkside, uma das minhas leituras do mês de fevereiro foi o livro O Berço Vazio, do autor Thomas Oldhelvelt. Esse livro, na verdade, ele é uma novela, porque ele é bem curtinho, ele é um pouco maior do que um conto. É uma história intensa, é uma história pesada, muito pesada, e eu li em algumas horas ali numa sentadinha só. Esse livro possui uma atmosfera muito sinistra, muito perturbadora. E mais uma vez, assim como eu falei na resenha desse livro, eu deixo uma dica muito importante aqui. Eu não recomendo essa leitura para gestantes, para mamães recentes ou que pretendem engravidar num futuro próximo, porque ele é realmente uma história muito perturbadora. A personagem principal aqui é a Charlotte. O seu mundo está destruído porque ela perdeu a sua filhinha Dolores. Ela não se conforma com essa perda, com esse luto. Então ela está cada vez mais perturbada e ela decide que ela vai recriar a filha perfeita, a sua filha perfeita. E para isso ela vai fazer coisas assim abomináveis, assim, indescritíveis. Vocês não têm noção o que essa mulher é capaz de fazer. O autor tem uma forma muito gráfica de narrar os sentimentos da personagem, dos personagens, né? Porque o marido aqui vai sofrer horrores também por ver a sua esposa nessa depressão pós-parto, nessa perturbação que ela se encontra. Então é um livro assim que me deixou bastante perturbada. Eu fiquei bem chocada com tudo, praticamente tudo que aconteceu aqui. E o que me deixou mais chocada também foi saber que em tão pouco tempo, né, o livro é bem curtinho mesmo, o autor conseguiu transmitir tantos sentimentos e ele consegue fazer muitas coisas acontecerem o tempo todo aqui dentro dessa história. Super recomendo se você se sente preparado para uma leitura perturbadora como essa. O livro Amêndoas, da autora Won Byung-Chul, é um livro doce, uma história pesada, mas delicada ao mesmo tempo. É uma mistura de sentimentos muito grande aqui nesse livro também. Ele tem essa capa maravilhosa. O personagem principal aqui nasceu com uma condição neurológica chamada alexitimia, que é a incapacidade de identificar e expressar sentimentos como raiva, medo, amor, tristeza. Então, com a ajuda da sua mãe e da sua avó, ele consegue levar a vida ali da melhor maneira possível. Ele é um jovem agora. A mãe cria muitos cartazes coloridos espalhados pela casa, com lembretes de quando ele deve agradecer, quando ele deve se desculpar, quando ele deve sorrir. Só que após um acontecimento trágico, esse jovem vai se ver sozinho no mundo. Ele vai ter que lidar com a sua incapacidade de convivência com as pessoas e ele vai se ver cada vez mais sozinho. Só que ele vai conhecer algumas pessoas, ele vai conhecer um jovem que tem uma condição assim bem perturbadora também, não a mesma dele, mas ele tem uma condição bem perturbadora.
e outras pessoas vão acabar se aproximando dele. Então aqui nós vamos acompanhar esse jovem tentando sobreviver, enfrentando a complexidade do convívio com outras pessoas, e é muito triste, tem alguns momentos assim muito tristes, muito tocantes, marcantes. É um livro que tocou meu coração e me deixou arrasada ao mesmo tempo. Indico demais essa leitura. Eu li também O Segredo da Empregada, da Freida McFadden, a continuação do super sucesso A Empregada. Aqui nós temos novamente a Millie. Eu não vou entrar em muitos detalhes do passado da Millie ou do primeiro livro, porque pode conter spoiler. Aqui a Millie acaba encontrando emprego na casa de um homem muito rico, uma cobertura luxuosa. Vai trabalhar na casa desse casal, mas é uma casa muito organizada, tudo muito limpo, mas ok, tudo bem. Ela precisa desse emprego, ela precisa do dinheiro para custear os seus estudos na universidade, só que ela vê que tem coisa muito estranha ali. Mas o seu patrão, o Douglas, ele já avisa que a sua esposa é uma mulher muito frágil, ela está adoentada, então ela vai ficar sempre dentro do quarto e que não é para ser incomodada em hipótese alguma. A Millie já fica ali com o pé atrás, né, porque ela já meio que pressente que tem algo errado, e tem algo muito errado aqui nessa história, que obviamente eu não vou contar, e vocês vão descobrir lendo, se é que vocês ainda já não leram. Eu gostei bastante desse livro, mas eu continuo preferindo o primeiro, A Empregada. Um livro que eu li assim muito rápido, que me envolveu muito, que eu não conseguia largar e que entrou direto para minha lista de favoritos de 2024, é o livro Ghostwriter, da Alessandra Torre. Eu achei que esse livro fosse um thriller eletrizante. Ele é um drama psicológico assim muito intenso, muito dramático. Aqui vai contar a história da Helena Ross. Ela é uma escritora muito renomada, uma escritora que tem uma legião de fãs que aguardam ansiosos pelos seus lançamentos. Só que a Helena está com os dias contados, e ela sabe que esse é o momento decisivo, o momento exato em que ela precisa contar, ela precisa fazer uma confissão sobre o que aconteceu com a sua vida no passado. 4 anos atrás ela tinha a vida perfeita com o seu marido, com a sua filhinha. Hoje em dia ela não tem mais nada e ela não consegue expor em palavras, e para isso ela contrata um ghostwriter para contar a sua história. Obviamente ela vai ter que repassar para ele, né, tudo que aconteceu lá. E é nesse momento que as coisas começam a ficarem intensas aqui nessa história. É um livro que partiu meu coração, eu fiquei muito triste, porque essa autora consegue transmitir os sentimentos de uma forma tão palpável. Eu não conseguia acreditar que isso aqui era uma ficção. Para mim é uma história real que estava acontecendo aqui, que estava se desenrolando aqui na minha frente. É um livro que eu amei, assim, simplesmente foi para a lista dos favoritos. Temos 2 livros nacionais aqui nessa lista do mês de fevereiro. O livro Ouro de Tolo, do Rafael Becker, é um thriller maravilhoso, um thriller psicológico, um terror psicológico, na verdade. É o segundo livro que eu leio do autor, e nesse livro ele se superou. Aqui nós teremos um grupo de 5 pessoas, professores e alunos de doutorado. Eles estão voltando de um congresso e acabam encurtando o caminho por uma estrada de chão, rodeada por canaviais, e acabam se perdendo. Isso no interior de São Paulo. Eles acabam se perdendo e começa uma chuva torrencial. Eles acabam sofrendo um acidente e estão ali literalmente perdidos no meio do nada. Eles vão encontrar uma casa ali aos arredores de onde o carro ficou preso ali no acidente, e não sabem se a casa pertence a alguém, se ela está abandonada, mas eles decidem entrar nessa casa para se proteger da chuva que não para de forma alguma. Essa casa acaba sendo um personagem principal aqui, porque essa casa esconde um grande segredo que aconteceu há algumas décadas atrás, e a influência, a energia negativa que tem nessa casa vai agir sobre cada um desses personagens, vai expor o seu pior lado. Então, por conta do frio, da fome, das desconfianças ali que vão surgindo, do convívio, né, que eles não eram acostumados a conviver uns com os outros, tudo de pior vai surgindo em cada uma dessas pessoas. E tem um desfecho, tem uma reviravolta esse livro que eu não acreditei. É maravilhoso, eu indico muito. Está também disponível na versão digital e está no Kindle Unlimited.
O Retorno de Melissa Scooby, do autor Weberton Machado, é um suspense também com muito mistério. O livro é pequenininho, dá para ler rapidinho, mas o mistério é grandioso. Aqui a Melissa está no momento mais feliz da sua vida, ela vai se casar com um homem que ela ama e a gente vai acompanhar o dia do seu casamento. Só que a Melissa começa a atrasar e quando o noivo, o Simon, chega até a casa, ela está morta ali, toda ensanguentada, vestida de noiva, e ele fica arrasado. 6 anos vão se passar, o Simon já tem uma nova pessoa do seu lado, a Camila, que é uma mulher muito amorosa. Ela cuida da filhinha do Simon e da Melissa como se fosse dela. Eles estão muito bem, só que ela sabe que o coração dele ainda sangra pela Melissa, que ele nunca esqueceu, que ele nunca aceitou a tragédia que aconteceu na sua vida. Acontece que assim, do nada, absolutamente do nada, a Melissa vai voltar do mundo dos mortos, não se sabe como, ela vai voltar e reivindicar o seu lugar ali na vida do Simon. As coisas não são simples assim. O Simon pede explicação, o que aconteceu, você não morreu, ou você morreu e o que significa isso? Esse é o mistério central aqui da história e nós, leitores, vamos até a última página tentando descobrir esse mistério. Muito bom também. O livro A Escuridão, do autor Ragnar Johansson. Eu vou deixar aqui em cima a capa porque eu li em e-book esse livro, ganhei de presente uma querida. É um thriller nórdico ambientado na Islândia e temos aqui uma personagem que eu adorei essa personagem. Ela é uma policial com 65 anos e eu fiquei bem encantada porque eu não sou acostumada a ler livros com policiais femininas com uma idade assim acima dos 40, 50 anos. Geralmente sendo mulher é nessa faixa, né, de 40, 50, os que eu leio pelo menos. E essa aqui tem 65 anos, a Ulda Hermansdóttir. Ela está sendo obrigada a se aposentar no momento, mas o seu superior lhe oferece um último caso para que ela escolha ali dentro dos casos arquivados da polícia para ela trabalhar. E ela acaba escolhendo o desaparecimento de uma moça, uma jovem russa, que acabou desaparecendo alguns anos atrás. Logo em seguida foi encontrada morta na beira de um lago e a polícia agiu de forma muito preguiçosa e logo constatou que foi um suicídio. Mas a Ulda nunca acreditou nesse fato, então ela vai entrar de cabeça nessas investigações porque ela tem apenas uma semana para agir. E ela acaba descobrindo que na mesma época em que essa jovem russa desapareceu, na mesma pensão em que ela vivia, uma outra jovem também estrangeira desapareceu e ninguém nunca se importou com isso, ninguém deu atenção. Ela acredita que esses dois casos estejam interligados. É um livro bom, só que eu achei fraquinho, assim, não me despertou aquela curiosidade, não fez a minha adrenalina aumentar e tal. Só que o final me pegou totalmente de surpresa, é um final muito chocante, eu não imaginava aquilo. Na verdade é o oposto do que a gente espera dos finais, né, de um thriller. Não vou entrar em detalhes aqui também, mas assim, eu poderia ter gostado muito mais, mas o que eu gostei de verdade foi da personagem e da forma como o autor nos trouxe essa mulher com uma certa idade já, né, ali entrando na terceira idade, 65 anos, e a forma como ela se sentia solitária, como ela já pensava no futuro sem o seu trabalho, a vida pessoal dela mesmo me cativou muito. Então essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro, espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam pegar várias dicas aqui da minha listinha. Se você gostou, não esquece de clicar no like, se inscrever aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! O livro Ela Não Pode Confiar, da autora Kate. Então nós vamos conhecer a fundo a vida, a mente desse assassino através da perspectiva de algumas de suas vítimas. Então ela está cada vez mais desequilibrada, cada vez perdendo então ela está cada vez mais perturbada. O livro Amêndoas, eu prometo que eu não vou falar almôndegas, tá? Chamada Alexitimia. Então aqui nós vamos acompanhar Então aqui nós vamos acompanhar a complexidade dessa. Então aqui nós vamos acompanhar esse jovem sofrendo. Então aqui nós vamos enfrentar Então aqui nós vamos acompanhar. Então aqui nós vamos acompanhar esse jovem tentando sobreviver.